Para comemorar os 80 anos de Dourados, a Prefeitura está contando a história do município através de relatos de sua gente. São pessoas que fazem parte da vida da cidade e que ajudaram a construir essa trajetória de 8 décadas. Através da memória de cada cidadão, relembramos momentos de quem acompanhou de perto o desenvolvimento de Dourados. Vamos agora ouvir quem faz parte e conta esta história. Eu devo começar dizendo que tenho profunda admiração por muitos dos antigos de Dourados e tenho muita saudade. Eu me lembro quando eu era garotinho ainda, eu morava ali em frente à Praça Antônio João e ouvia uma gargalhada que vinha lá do lado da Cabeceira Alegre e nós já sabíamos que estava chegando no centro da cidade o Ramão Cambota, o velho Ramão Cambota. Não sei nem se está vivo, quem são seus parentes, não sei mais. Mas isso eu sinto muita saudade. Outra saudade que tenho é dos nomes das mulheres de Dourados. Dona Gertrude, sabe quem foi? Dona Gertrude foi a parteira que me viu nascer, que me trouxe ao mundo em 1939. Até tem um caso interessante, naquele domingo que houve aquela manifestação na praça, ali na rua, sobre a presidente da República, aquela coisa toda, encontrei ali no canteiro central da Praça Antônio João, a Dona Zizi. A Dona Zizi. E ela me abraçou com um carinho e disse assim para mim, eu vim comprar linha logo depois do almoço ali na casa do seu Anis. Seu Anis é o meu tio, Anis Raslan. E aí ele me falou que você tinha acabado de nascer. Aí eu corri lá na tua casa, eu tinha 20 anos, corri na tua casa para pegar você no meu colo. E já era um charutinho, todo amarradinho. Quer dizer, isso marca a vida da gente, né? Marca realmente. E a Dona Zizi é uma pessoa por quem a gente tem profundo carinho. E esses nomes dessas mulheres me chama muito a lembrança. Dona Gertrudes, Dona Boneca, Dona Genoveva de Matos, né? A Dona Belinha. Olha, eu tenho saudade demais dessas pessoas antigas da nossa cidade aqui. E eu me lembro de fatos interessantes. O tio Anis me contou uma vez que foi a Campo Grande trazer o meu pai para Dourados em 1935. Nós estamos comemorando os 80 anos da nossa cidade. Foi buscar o meu pai lá em Campo Grande, para vir se estabelecer em Dourados. O tio Anis já estava aqui há pouco tempo. O tio Manuel Racelém já vivia aqui desde 17. Ele comprou aquela primeira casa construída por Januário de Araújo, ali na Marcelino Pires, com a Rua Sergipe, hoje é João Rosa Góes. Né? E ele me contou o seguinte, que eles vinham voltando para a cidade, ia chegando na cidade e aconteceu um imenso de um tiroteio. Tiros de carabina, revólver 44 para todo lado, muitos tiros. E eles correram para se esconder. Credo, é revolução! Porque acostumado lá na pátria deles, no Líbano, né? Tantas revoluções por qual passaram lá, né? E eles correram para se esconder. Mas não era nada mais, nada menos do que a população de Dourados comemorando, naquele final de 1935, a emancipação política do município, que o telegrama havia acabado de chegar em Dourados, telegrama de Mário Correia, o governador da época. E eles correram para se esconder de medo que era uma guerra. Quer dizer, tem fatos assim que nos traz a lembrança com muita saudade de Dourados. Tem um outro fato interessante. Eu frequentava a igreja presbiteriana, a velha casa de madeira ali do Erasmo Braga, na Rua Bahia. E a gente, quando voltava para casa, a gente voltava pela Rua de Trás. A Rua de Trás é hoje chamada de Weimar Torres. A gente chamava de Rua de Trás ou Rua dos Velhacos. Rua dos Velhacos é bom lembrar. Por que Rua dos Velhacos? Porque as pessoas faziam suas dívidas aqui na Marcelino Pires e, para fugir dos seus credores, passava pela Rua de Trás. E
E a rua de trás ficou sendo chamado de Rua dos Velhacos. Essa rua Rio Grande do Sul, pouca gente sabia o nome, chamava de Rua de Trás, ou a Rua dos Velhacos. Né? E a gente vinha voltando da escola dominical num domingo para casa, por essa rua, a Rua de Trás, Rua Weimar Torres hoje, e nós entrávamos pelo fundo, ali naquela quadra que dá de frente com a Praça Antônio João. A gente entrava pelo fundo, a nossa casa era ali, em frente à praça. Né? Entrava ali por trás, em frente à casa do Dom Galhardo, Paraguai Velho ali, né? Entrávamos ali por trás. E aí nós ouvimos aquele tiroteio lá na frente. Eram 4 ou 5 cavaleiros atirando num homem, que mais tarde ficamos sabendo em casa que era o Aparício Melo. Tinham acabado de matar o delegado de Dourados, Aparício Melo, que tinha ido até a casa do doutor Horácio de Almeida buscar um remédio para o seu filhinho que tinha problemas, nasceu com problemas, né? O Jones, que depois morreu com um louco, matou a paulada. E nós assistimos aquele tiroteio ali. Foi antes de 45, isso, eu era bem pequeno. Quando o seu filho voltou da guerra, o Tujo, foi vingar a morte do seu pai. E foi, roubou um bom cavalo, boas armas, e foi em busca dos assassinos do pai. E de fato encontrou com esses assassinos do pai, ele tinha lutado na guerra, né? Ele tinha voltado da guerra. E acabou, o coitado, cometendo crime no estado de São Paulo. Aqui a gente levava, né? Mas lá ele foi preso. Ficou muito tempo preso em São Paulo, depois saiu, trabalhou na Noroeste do Brasil junto com seu irmão, né? Era a nossa gente de Dourados, né? Os filhos da dona Polônia e do seu Aparício Melo. Irmão do Adão Melo, do Zé Melo, do Aral Melo, né? Essas pessoas que a gente sente muita saudade e temos muita lembrança da padaria do seu Xavier, ali onde está o Márcio, Alto Posto, né? Padaria do seu Xavier. Olha que saudade eu tinha daquilo. Eu era garotinho, atravessava a praça para ir comprar o pão sovado para o meu pai, que ele pedia, árabe, né, um libanês, ele falava atrapalhado, traz para mim um bom safado. Era o pão sovado. Eu ia lá na padaria do seu Xavier e dizia, seu Xavier, me dá 2 pão. Ele, hijo mío, paraguaio, né? Hijo mío, não se habla dos pan, se habla 2 panes. Dona Joana não tinha um braço, por isso a gente chamava ela de pitoca. E ela puxava a água e segurava embaixo daquele toquinho de braço a corda para puxar a água, né? E nós íamos lá sempre. Ela nos vendia guavira, ela nos vendia a bocaiúva, que nós chamamos de bocaiúva, e está correto, né? Tanto macaúba como bocaiúva, né? Vendia numa lata de litro, a gente comprava dela ali a bocaiúva. Então eu me lembro dela assim com muito cuidado e muito carinho, que era uma pessoa especial da nossa cidade. Ela pegava a criança dos outros para criar, como pegou uma menina de uma mulher da vida, se não me engano chamava-se Florinda, pegou essa menina para criar, criou muito bem criada. A menina estudou aqui a escola primária, daqui foi para São Paulo, estudou, se formou muito bem formada, mora em São Paulo, é uma senhora casada, bem casada, né? Então tem essas histórias de pessoas humildes da nossa comunidade e que tiveram um papel muito interessante na sociedade aí, né? Me recordo do seu Guacho e do seu Raulzinho com açougue, né? O meu pai me dava 2 cruzeiros para ir comprar a carne lá no seu Guacho. E era lombinho que tinha que comprar. Eu ia, comprava a carne no gancho, trazia no gancho, pendurado no dedo, naquele gancho, né? E lá ele ainda me dava 200 réis de troco. E um filho do seu Eliazinho Marques, um dos filhos dele, não é o Lili não, mas acho que mais velho que o Lili, havia feito uma rifa de um violão. E a rifa custava 200 réis o número.
Eu já tinha comprado um número, aí ele me chamou, vai correr a rifa aqui, Turquinho. Me chamavam de Turquinho, né? Filho de libanês. Está faltando aqui um número, você compra? Digo, eu compro. Que número que é? Disse, é o número 4. Aí eu corri lá em casa, pedi dinheiro, era R$200. Consegui os R$200, fui lá e comprei o número 4. Não é que eu ganho o violão? Eu devia ter uns 8 anos, foi quando eu comecei a aprender a tocar violão com um paraguaizinho que vivia aqui, chamado Marquito, que tinha um peitinho estufado, chama-se de peito de pomba, né? Ele tocava bem e cantava bem, e eu aprendi com ele aquela música Carreta Campesina, né? Que era música lá da Guerra do Paraguai, de lembrança do povo paraguaio, que a gente tem uma relação muito profunda com eles, né? Eu me lembro quando eu era menino ainda, chegou a notícia lá em casa de que havia morrido Pedro Rigotti. O meu pai chorou, a perda daquele cidadão de Dourados, né? Que era dentista, caminhoneiro, fazia uma série de serviços. E o meu pai chorou porque eram muito amigos, Pedro Rigotti. E ficou a fazendinha dele, que lotearam, tem uma ruinha lá na terra deles com o nome dele, né? Zé Pereira de Matos, que homem magnífico que foi, eu tenho profunda admiração. Eu tenho um negócio interessante com ele. Ele foi com o Juquinha à Assembleia Legislativa, naquele período que eu fui deputado, era constituinte, ele foi lá para visitar um deputado dele, que é nosso amigo, filho de Dourados, né? E o deputado estava muito ocupado em reuniões na sala da presidência. E ele ficou agastado, chateado com o Horácio, ficou chateado, mas o Horácio não podia atendê-lo. Aí ele foi lá para o meu gabinete. Chegou lá, mas eu brinquei muito com o seu Juca. Interessante que o tio Anis dizia para minha mãe grávida, esperando esses filhos caçulas, né? Ele dizia, Nabirra, basta para lá, agora basta para cá, você vai ter 2 filhos homens. Disse, ah, não, Anis, vai, nasce um é meu. E vamos pôr o nome de Hitler e Mussolini. Olha que coisa absurda. Que coisa absurda. Isso foi em 1939, estava iniciando a guerra, esses nomes eram os nomes mais falados na política internacional aí, né? E graças a Deus, o Joaquim Guela não permitiu o nome de estrangeiro. Oh, dá vontade de rir, né? Nome de estrangeiro não, seu Anísio, não vamos pôr nome de estrangeiro não. Que nome nós vamos pôr? Então põe Sultan e Emir Guise. E ele pôs, lavrou, Bom, é nome de estrangeiro, continuou, né? Mas ele não queria, era colocar o nome desses loucos fascistas que estavam acabando com a Europa toda e, de fato, cometeram um crime gravíssimo, esses indivíduos, né? O meu pai, quando veio para cá, foi em 35, no final do ano de 35. O meu irmão Anis nasceu no dia 9 de janeiro de 1935. E eles vieram para cá no final do mês de novembro, por aí. Tanto que quando... dezembro, né? Tanto que quando chegaram aqui, aquela festa de recepção, né? Daquele tiroteio todo, que era a assinatura da emancipação política do município de Dourados pelo governador Mário Corrêa. Então, eu tenho aqui uma passagem interessante na minha vida, que foi aluno do Erasmo Braga, depois, com muita saudade mesmo, aluno de Antônia da Silveira Capilé, pessoa essa que tenho um carinho muito grande, tanto que com 18, 19 anos eu fui servir o Exército, ela já estava morando lá em Ponta Porã, o meu ponto de parada era na casa dela, né? Todos os dias eu tinha que ir lá, senão o tio Pilé me puxava a orelha, né? Falei do tio Pilé e tenho que lembrar da história dele. Ele tocava aquela sanfonia que a gente chamava de pé de bode, era um homem muito alegre, e ele dizia para todo mundo que não era para chorar no velório dele não, que ele não ia admitir jamais que alguém chorasse no velório dele. Eu fui no velório dele lá em Campo Grande, lá na Pax, não sei o quê, lá em cima na rua Mato Grosso, perto do Colégio das Freiras. E lá estava todo mundo choroso, entristecido.
quando chegou o Totó, que é sobrinho dele, né? Era sobrinho dele, que a dona Antônia era irmã da dona Rosa, né? Ele chegou choroso, porque não tinha quem não tivesse um grande carinho por aquela pessoa, né? Principalmente o Totó, que foi criado nas barras da saia deles ali, né? Como diz. E ele pegou na mão do tio Pilé, foi beijar a mão do tio Pilé e achou estranha aquela mão. E olhou bem para cá e falou, ei, esse aqui não é o tio Pilé, não, ué. Olha, esse não é o tio Pilé. E houve aquele alvoroço todo. Levaram o corpo do tio Pilé para ser velado na casa daquela mulher que estava sendo velada por nós ali. Trocaram os corpos. Aí diz o Totó, olha a última pilhéria do tio Pilé para ninguém chorar no seu velório. Eu comecei a escrever alguma coisa, como escrevi sobre o Faé Bianchi, que foi um craque magnífico de futebol. O time do Ubiratã foi criado na minha casa. Meu pai foi um dos fundadores do Ubiratã. E o Faé foi um dos craques do nosso futebol em Dourados. E foi quem, de fato, deu o nome para colocar no Ubiratã, né? Então eu tenho que falar do meu pai, que se chamava Salomão Raslan. Ele teve comércio em Dourados, ali em frente à Praça Antônio João. Nós somos, na época, 7 filhos. 5 rapazes e 2 moças. Uma delas é casada com o Sócrates Câmara, nascida em Dourados também, né? A outra com um baianinho que passou por aqui, chamado Argimiro São Leão Franco, foi quem fez o primeiro meio-fio da cidade, quando o doutor Nelson de Araújo foi o nosso prefeito naquele período lá, né? E essa minha irmã mora lá. Foi professora aqui, foi a primeira enfermeira do hospital evangélico. Aquela Praça Antônio João ali, que era o nosso lugar de jogar bola de gude, que a gente chamava de bolitas, e empinar pandorga, que é o papagaio, né? Empinava pandorga, brincava de pique-salva, né? De pique-salva. Foi a primeira luz elétrica, foi o tio Manuel Racelém, com a máquina de arroz, com o seu motorzinho que colocou em 2 quadras ali, uma luz elétrica, né, naquele lugar ali. Moisés Salomão. O seu Moisés veio para cá e trabalhava nas fazendas aqui em volta, né? Daqui, se casou aqui, todos os seus filhos são nascidos aqui, né? Depois do seu Moisés veio o meu pai, o meu tio, né? Manuel Racelém. Depois dele o Elias Milan, né? De saudosa lembrança, seu Elias, que era uma pessoa afável, agradável, né? Eu me lembro dele sentado ali na frente da casa, ele, a dona Generosa, né? Do outro lado sentava na calçada a dona Chiquita com o João Góes, né? Dona Antônia Capilé era a nossa diretora. E tinha lá uma funcionária chamada Liducena. E alguém chegou lá avisando a Liducena que tinham acabado de matar o seu irmão em frente à farmácia do seu Garcete. E a coitadinha saiu correndo para ir lá. E aquela gurizada toda saiu atrás, correndo para ver o que era, né? E eu estava naquele meio, né? Quando nós chegamos lá, o seu Garcete estava explicando como tinha acontecido aquilo, né? Diz que o rapaz estava vindo em seu cavalo e um homem muito nervoso, bravo, agarrou el cabresto e disse a ele: "Usted nunca más fará mal a hija de hombre ninguno." E pau, pau, atirou no pobrecito, que se cayó por riba le pescoço el caballo, e ali morreu. Eu estava contando essa história para um amigo que foi me visitar, lá na minha casa, e ele pôs a mão no rosto assim, e falou: para, pelo amor de Deus, que eu morro de vergonha dessa história, para. Falei: para por quê? Porque fui eu que fiz essa besteira. A coisa naquela época era para ser resolvida na bala, né? E assim era resolvida. Seu Milton Sá Santos, que a farmácia dele foi no prédio do meu pai ali, né? Que depois meu pai vendeu para o seu Gaúcho, né? Vendeu, era um casarão de madeira, até brincando com a Irene, minha esposa, amada esposa, eu disse para ela: meu bem, você nunca morou num palacete, e eu morei. Naquele casarão de madeira, para mim, era o meu palacete, que a gente morava num sótão, era o quarto dos meninos, né? Era num sótão,
que dava para a loja ao lado, que a gente via de cima o movimento da loja ali, né? E que depois o meu pai vendeu para o Ciro Melo, aquela loja. Ciro Melo comprou e deu para um genro dele, que recém tinha se casado com a Helena, que era o Todeschini, Nelly Todeschini. E do lado tinha duas outras portas que era cedida para o seu Milton Sá Santos, a farmácia do seu Milton Sá Santos. E um dia ele disse: quer aprender a aplicar injeção, Sultão? Digo: eu quero sim, seu Milton. Eu era garotinho, 7, 8 anos. Toma aqui, vai lá no açougue do seu Guacho e compra um fígado lá e traz o fígado inteiro. Tá, eu trouxe aquele fígado. E para ele me ensinar como aplicar a injeção, me ensinou no fígado, um fígado de boi. Eu estava em Campo Grande, trabalhava na Rádio Educação Rural, fazia todo o jornalismo da emissora. Lá nós tivemos uma pequena desavença, eu não queria mais ficar em Campo Grande, voltei para Dourados. Eu quero ficar em Dourados. Cheguei aqui, estava o Edmundo Linato Ribeiro, que era o diretor antigo da rádio, tinha ido embora. E a rádio já havia sido vendida para o Moraes, Antônio Moraes dos Santos, e o Rachid Derzi. Estava aí o Teodorico Luiz Viegas, nosso querido e amado amigo e velho companheiro Teodorico Viegas. Aí, ô Sultão, vem trabalhar aqui. Tá, lá eu fui e montei novamente o jornalismo da rádio. Foi quando veio o Jorge Antônio, em 63. E foi quando, lembra daquelas tempestades que tinha em Dourados, aquela ventania? No início do mês de agosto, aquela ventania, e eu na praça dei o meu lenço para ela se limpar. Estava eu, ela, aquela menina Eulália Pires, com a irmã dela, conversando ali na praça, e aquele ventania com pó, muita poeira, né? E ela levou meu lenço para a casa dela. Mas no outro dia trouxe limpinho, passadinho, até perfumado. E essa moça me ganhou. Acabei tendo que casar com essa menina em 64, porque eu estava, como dizíamos antigamente, está com o beijo caído, rapaz? E eu estava, né? Nos casamos, temos 4 filhos. Tem o Maurício, que você conhece, é advogado na cidade, Maurício Raslan. Tem o Guilherme, que trabalha com vendas. Tem o Sultanzinho, que mora lá na Dinamarca, é professor de biologia na Dinamarca. Tem a Simone, que mora em Porto Alegre, que é música, tem vários discos já gravados. E não só música, como teatro também, né? É professora de música. Então a minha família é bem bonita, graças a Deus. Eu sou um homem muito feliz. Se existe mesmo felicidade, e se ela bateu numa porta, foi na minha porta que ela bateu, graças a Deus. Pois é, o Teodoro Tancho serviu o exército comigo em Ponta Porã, né? Aí eu não sabia que ele havia morrido. Pois é, a dona Boneca tinha um cavalo tordilho que tinha o nome de Tancho. E volta e meia ela chamava: Teodoro! Aquele jeito de gritar para o filho: Teodoro, vai buscar o Tancho! Né? E aí a gente, aquela molecada, moleque é bicho do cão mesmo, né? A gente gritava assim: ô Tancho, vai buscar o Teodoro, né? Ah, mas ele ficava bravo e queria briga com todo mundo. Aí o apelido pegou, né? É só ficar bravo que o apelido pega mesmo, né? Aí pegou o apelido do Teodoro Tancho, que trabalhou no Detran por muitos anos, onde se aposentou, né? Se bem que nós vivemos na nossa Dourados numa paz, né? Quantos anos de paz. A gente dormia com a porta aberta, janela aberta. Ah, eu vou lá na tua casa a tal hora, eu vou dormir, você me acorda. Você entrava pela porta e ia acordar o amigo lá na cama dele, né? E as amizades, que coisa maravilhosa era. Eu me lembro de uma serenata que foi feita lá na minha casa, e encheu a minha casa de gente. O Teodoro, ô Teodoro Capilé, com o violãozinho dele cantando aquelas guarânias, lindas guarânias dele, né? E as minhas irmãs também cantando. Depois elas iam pagar a serenata, juntavam o Borginho Capilé e seu violão, né? Que coisa. O Ariquemes, não sei se você se lembra dele, Ariquemes Carneiro Santiago, irmão do Tatá, tocava bem em violão e cantava divinamente bem. Quanta serenata fizemos aqui em Dourados, né? Isso não existe mais, né? Isso não existe mais.
os rapazes iam fazer serenata para as meninas, saíam pela rua cantando, né? O Aral Melo, eu me lembro do Aral no meio da rua, com um violãozinho, cantando meu violão em seresta, nas noites de luar, a natureza em festa, a me ouvir a cantar uma coisa assim, né? Olha, que coisa linda a poesia que havia antigamente, né? A população amiga, né? Muito amiga. Nós nos tornamos estranhos. Nos tornamos estranhos. Hoje, encontramos os amigos no supermercado fazendo compra. O sujeito estava sentado e o outro chegou, amarrou o cavalo numa argola na calçada e entrou e falou, olha, só não te matei porque eu estava assim. Levantou o pala, estava com o revólver engatilhado. Falou, eu também não te atirei porque eu já estava assim. Aí beberam um trago de pinga juntos e marcaram um novo encontro. Foi quando o Galba pegou o Danúbio, saindo da casa de uma tal de Dona Inhá Filipa, que era uma casa do Baixo Meretrício, e lá atirou e matou o Danúbio, né? Foi uma tristeza isso, porque eu acho que foi um crime muito frio, né? Porque depois dele baleado, ele ainda acabou de matar, atirando na testa dele no chão, né? Apesar de ter pedido, não me mata. E disse que ele respondeu, não, se fosse eu no teu lugar, você ia me perdoar? Não vou te perdoar, não. E acabou de matar. Me contou o seu Eliazinho Marques, isso há muitos anos atrás, quando ele tinha aquela pensão Dourados ali na Marcelino, que depois de ter matado o rapaz, ele passou lá na pensão e pediu uma comidinha e tal, aí serviram para ele já à tarde da noite, serviram para ele uma comida lá, ele muito tranquilo, aí o seu Eliazinho perguntou, você está sabendo que morreu o Danúbio? Ele disse, fui eu mesmo que matei. Um dentista que veio para Dourados há muitos anos atrás, dentista prático, né? Aqui já tinha o seu Adroaldo Piscine, né? Que era dentista prático, tinha também o Pedro Rigotti, que também era dentista prático, e esse japonês tinha um estabelecimento num casarão de madeira, coberto de zinco, onde é a loja ferragista ali, escrito o nome da cidade em cima para a localização dos aviões que passavam por aqui e sabiam onde estavam, né? Eu lembro bem do seu Austrílio Ferreira, ali na esquina, né? O seu Juca de Matos com a casa de ferragem, na Marcelino também, e que interessante, eu morava a uma quadra para baixo, né? E a gente ouvia ele conversando lá na calçada da casa dele, que ele sempre falou muito alto. Era um homem que vivia às claras, ele não escondia nada de ninguém, não precisava mentir, era um verdadeiro, né? O que ele tinha para falar, ele falava abertamente, né? Então ele falava alto, em bom som, sem receio de nada, né? Então a gente ouvia a conversa dele lá de casa, né? E isso sempre nos deu muita alegria, muito prazer. Ele era muito amigo do meu pai, Salomão Raslan, né? Ele era muito amigo do meu pai, amigo dos meus tios, e um dos pioneiros, na minha visão, de maior influência política em Dourados. Inclusive, quando ele me visitou lá na Assembleia, eu falei para ele que pedi para ele sentar no meu lugar, pôr os pés na mesa, e eu disse, o senhor é que tinha que ter aqui uma posição bem marcada como deputado, e não trabalhar para eleger este ou aquele. O senhor é que tinha que ter sido deputado nosso. Eu sempre pensei nisso, né? Assim como foi o doutor Camilo, né? Foi um baita de um deputado estadual, né? Um homem sério pra caramba, né? Seu sobrinho, aliás, o Vivaldi, né? Também foi nosso deputado, dos melhores que tivemos, né? Outro filho de Dourados, o Horácio, né? Seu tio, que foi deputado nosso, né? Áurea Teixeira, dona Áurea Teixeira. Ela era braba como uma fera. Acho que ela não gostava de mim. Eu acho. Porque um dos alunos sentado na frente me espetou com um lápis na barriga, eu safei um pé do ouvido nele e fui arrastado pela orelha pelo reverendo Mário, pelo fundo ali, para levar lá na minha casa. E eu escapei dele e fui lá para o tio Anis, que o meu socorro era o tio Anis. E o tio Anis quase bateu no reverendo Mário. O tio Pilé tocava sanfoninha e a tia Antônia Silveira Capilé ensinava os hinos da pátria, todos os hinos da pátria.
Ela cantava divinamente bem, né? Tem que ver o filho que como cantava bem, né? O Borginho cantava bem. Ela cantava divinamente bem. Então, ensinava os seus alunos a cantar os hinos da pátria. E o civismo naquela época estava à flor da pele da população. Foi logo no fim da guerra, né? Logo com o final da guerra. Eu me lembro que nós fizemos, veio um parente do meu pai da Inglaterra, ele tinha sido piloto da aviação inglesa, naqueles aviões de transporte e tal. Né? Ele não era um piloto de guerra, mas de transporte. Né? E ele veio de lá, depois da guerra, e nós fomos fazer um churrasco lá no Potrerito, naquele mato lá do Potrerito, onde morava o Elias Facker. E esse rapaz que veio de lá, da Inglaterra, queria se casar com a minha irmã, Dona Anice. E ela já estava apaixonada naquela época, né, pelo Sócrates. Que casar nada com esse turco, coisa turco inglês, ainda mais em inglês, né? Ele era parente do meu pai, filho de um primo do meu pai lá do Líbano. E nós fomos lá nessa vez para comemorar o final da guerra, já no outro ano, depois que havia passado a guerra. A gente ouvia notícia da guerra que era proibido, né? Ter rádio, aquilo tudo, os cuidados que havia, né? Ora, o hino nacional não era permitido cantar aí em praça pública. Você não podia usar uma camisa com a bandeira do Brasil, era proibido isso, né? Então a gente ouvia as notícias do rádio na casa do tio Manuel. O rádio ficava no centro de uma mesa escondido. Abria a mesa, tirava o rádio, era um rádio que tinha aquele olho mágico ali, né? Fazia aquele barulhão, uim, uim, aquele barulhão todo, para se ouvir notícias da guerra que estava acontecendo então. A gente ia sempre à noite, passando em frente à casa do seu João Rosa, da dona Chiquita, né? Ir para a casa do tio Manuel para ouvir o rádio. Tinha aquela luz elétrica ali, que funcionava até 9, 10 horas da noite, e aquela criançada ficava brincando ali. A Moninha, eu, tinha outras meninas que também frequentavam ali, como a Bianchi, a Renata Bianchi, né? Que também era do nosso métier, nossa amiga, colega de infância, né? A Renata, o Ronaldo, né? Ronaldo era o chupa-dedo, né? Na sala de aula, ele chupava o dedo e dormia, né? É aluno da dona Antônia Silveira Capilé. Minha irmã, que também foi minha professora, dona Maíba, que depois professora do território ainda, no período do território, né? Do território que foi criado pelo Getúlio Vargas para se tornar uma área aqui independente para poder a criação da colônia, né? Tem um trabalho que não foi publicado ainda, mas deve ser publicado, do Astúrio Dalzáquer da Silva, né? Sobrinho do Piazinho, né? Que fala sobre isso. Até discutimos muitas vezes aqui, ele trouxe algumas coisas para a gente ler, a gente conversou muito, desde o Coronel Antonino, né? Que veio criando mexendo com esse estado todo aqui, né? É interessante auscultar o que tem o Astúrio Dalzáquer sobre a história de Dourados. Moisés Salomão. Ele foi de grande importância para a nossa comunidade, grande importância. Ele era um homem delicado, afável, teve filhos, ótimos filhos, professores, o Negrinho Salomão, filho dele, né? O seu Moisés, eu me lembro dele chegando lá em casa, entrando na cozinha, brincando com a minha mãe, falando em árabe, lembrando das coisas lá da terra deles, né? Que ele havia deixado para trás, né? Que ele veio para cá no final do século XIX, né? Veja bem, né? E aí ele enchia a mão com sal e ia para a horta que a gente tinha no fundo de casa. O que ele ia comer na horta? Às vezes, pepino. Não. Ele gostava, sabe do quê? Do quiabo. Ele pegava aquele quiabo verdinho e comia cru, com o sal que ele levava na mão. Então ele era um homem divertido, agradável, foi poceiro, né? Muitas pessoas têm seu poço d'água ali que ele furou, né? De uma honestidade a toda prova, né? Então esses homens,
honestos que passaram na nossa vida. O seu, quer ver, um homem interessante, que talvez você não se lembra mais dele, seu Assis Perna de Pau. O primeiro contato que eu tive com Karl Marx foi através dele. Ele guardava no fundo de um baú daqueles, sabe aqueles baús antigos de madeira, com lata, crivado com lata nos cantos. Ele foi lá no fundo do baú e tirou aquele... Lê isso, Turquinho. Eu tinha meus 16 anos, talvez. E eu li alguma coisa e que me gravou muito sobre a mais-valia do Karl Marx, né? Que estava naquele livro ali. Foi o primeiro contato que eu tive com Karl Marx, foi o seu Assis Perna de Pau, que era pai do Zoroastra. Pai do Zoro. O pai do Zoro. Ele era lateiro, fazia lamparinas, lampiões, funil, né? Essas coisas ali, bem na esquina do Erasmo Braga, onde está uma seguradora ali na esquina ali do velho. Ali que era a oficininha dele. E outro homem importante que eu acho na minha vida foi o João Preto. Seu João Preto. Alguns chamados de João Formiga. Meu pai gostava dele muito, como se fossem irmãos. João Preto tinha uma ferraria na Rua Bahia ali. Na Rua Bahia ali embaixo. Sabe quem foi o João Formiga? João Preto? Pai do Zé Preto, que foi goleiro aqui. O Zé veio muito tempo depois, né? E o seu João também tinha ideias assim, iguais a do seu Assis Perna de Pau, e com quem conversei muito e com quem eu aprendi algumas coisas sobre política social, sobre a política que deve ser voltada, a política deve ser voltada para a polis, para a política verdadeira, né? E não a política voltada para o seu próprio bolso, mas para a sociedade. E assim, a minha infância foi pontilhada dessas estrelas magnânimas, maravilhosas, como o seu Câmara. O seu Câmara, eu tinha mania de andar armado, com revólver na cinta. Era mania que todo mundo tinha, saía armado de casa. Eu ia saindo da minha, ele estava lá conversando com a minha mãe, eu ia saindo de casa para ir para o cinema. Eu vou no cinema. E ele viu que eu pus o revólver na cinta e ia saindo, né? Vai indo bem acompanhado, né, Sultão? Digo, não, eu vou sozinho. Se não, vai você e mais 6 muito perigosos. Eu fui até no portão pensando naquele mais 6. Aí eu lembrei que cabia 6 balas no tambor do meu revólver. Voltei, fiquei envergonhado. Te juro que eu fiquei envergonhado. Voltei para trás pensando... Falei, meu Deus do céu, que bom que eu sou um pouquinho inteligente, né? Entendi o recado. Nunca mais botei um revólver na minha cinta. Nunca mais. Com vergonha daquela atenção que o seu Câmara me chamou. Eu fui gerente do cinema ali, lá no início dos anos 70, né? E sempre vinha de lá de baixo a dona Iva, né? Brum, mãe da Zazi, né? Uma mulher encantadora. Aquela mulher é encantadora. E ela vinha, me dava sacolinha. Sultã, guarda minha sacola para mim na saída, você me entrega. Sacola de feira. Sacola de feira enroladinha. Eu pegava a sacola, já sabia o que tinha dentro, né? E um dia eu abri para olhar, você precisa ver que arma linda, o revólver Schmidt 38 dela. Ela não se apartava daquilo. Meu pai tinha um amigo índio que morava aqui na reserva indígena. E ele foi capitão aqui na reserva indígena. Ele chamava João Uruchu. João Uruchu. E o João Uruchu sempre passava lá em casa, sentava na frente da casa, conversava com meu pai um tempão. Eles eram muito amigos. E o meu pai gostava do João Uruchu. Bom, passou um tempo, o João Uruchu não aparecia. Mais de um mês sem aquele índio aparecer lá em casa. Ele foi lá no fundo, pegou o gateado, prendeu na charrete, pegou os filhinhos dele, que era eu e o Reis, os gêmeos, vamos baciar. Havia um corredor que descia para cá, né? Era um corredor que descia aqui para a reserva indígena, né? Descia, se não me engano, pelo corredor do
Calagem? Não, não era no Calagem, não, era lá onde é o Erasmo Braga hoje ali, naquela chácara do seu Acácio, descia por ali, seu Acácio, ali que morava seu Acácio, descia por ali, era a chácara da nossa rua Melo, Ciro Melo, era por ali que vinha para cá, né? Vinha para cá, encontrava com essa que vinha da usina velha, né? Saía aqui. Aí que tinha um caminho que passava bem por aqui assim, ó. Ia lá no João Uruchu. Chegamos lá, rapaz. Não era carreteira Anastácia, não? Era carreteira. Chegamos lá, era chamada de carreteira Anastácio. Anastácia? Chegamos lá, o João Uruchu estava muito doente, mas muito doente mesmo. Aí meu pai ajeitou ele na charrete, pôs a gente naquela grade atrás, meio amarrado naquela grade atrás, e trouxe para o hospital. Esse homem ficou mais de 20 dias no hospital evangélico, cuidado pelo doutor Nelson de Araújo. Doutor Nelson de Araújo. Até melhorar de saúde. Aí melhorou de saúde, ficou lá em casa uns dias, aí meu pai trouxe ele de volta. Interessante esse fato porque, veja bem o que o sistema americano, norte-americano, praticou com os índios. Colocou-os em reservas, que são verdadeiros isolamentos. Está vendo aquele muro ali? Daquele muro ali para lá é a reserva indígena, aqui, de Dourados. O que é a reserva indígena? É um isolamento. Eles não têm o direito de cidadania, eles não são cidadãos, eles estão lá jogados aí, jogados. FUNAI não faz coisa nenhuma. Essa é a denúncia que eu faço e sempre fiz. Continuo fazendo. Estão aí abandonados à própria sorte. Essa é a realidade. Existe 1 milhão de pessoas que fazem discursos lindos em favor dos índios. Ora, deixam os discursos para lá. Venham fazer alguma coisa aqui. Venham aqui limpar isso aqui. Dar tratamento de saúde para os alcoólatras, para os viciados em entorpecente. Aqui, se você sair ali atrás do meu muro, te garanto que você vai encontrar no mínimo 10 latinhas de Skol, afundadinhas assim, com furinhos, onde eles fumam o crack. Bem aí. É uma denúncia que eu faço. E isso é verdadeiro. Olha, ela foi pegar as latinhas que eu catei, esses dias eu catei ali. Olha aí, ó. Os cachimbinhos usados por eles para fumar o crack. Alguém faz alguma coisa por eles? Ninguém faz nada por essa gente. Eles estão isolados em total e completo abandono. Aqui são os furinhos, onde ele coloca a pedra do crack, onde eles colocam a pedra do crack, e aqui essas pedras são queimadas, pode ver que está sujo de queimado, e por aqui eles chupam. É o cachimbinho, o crack usado por crianças. Alguém tinha que fazer alguma coisa. Deixa o discurso de lado. Vem aqui, o governo federal, que tem poderes, entra aí e resolve esse problema. Ô Dourados amado, como eu te adoro, como eu te adoro. E eu quero que Dourados se faça uma das melhores cidades do mundo. É isso que eu desejo para essa terra dadivosa, maravilhosa, dadivosa. Recebe todo mundo de braço aberto. Quantos filhos saíram daqui e não aguentaram mais, tiveram que voltar, porque daqui beberam a água, daqui chuparam a guavira. Olha que terra maravilhosa foi. Foi a nossa e ainda é. Só que nós não achamos mais a guavira em lugar nenhum. Acabou, não é? Os campos foram arroteados, né? Lavourados, né? E fim da nossa querida Guavira. Ô Dourados, que saudade tenho de você quando era menina, bem jovenzinho, que a gente jogava futebol no meio da rua. E como sou feliz por viver aqui e vê-la como você está. E olha, gostaria de viver mais 100 anos para ver você fazendo 180. Tudo que vivemos é valorizado através de nossas memórias. Prefeitura de Dourados, 80 anos. Eu conto essa história.